Finalmente chegou a hora de fazer uma atualização às empresas do PSI 20, após uma paragem de 2 meses e meio, praticamente. Também no último vídeo tinha deixado delineado zonas interessantes para curto e médio prazo e muitos dos títulos acabaram por reagir nessas zonas. Atualmente as coisas já estão um bocadinho diferentes, já que a maior parte dos títulos tiveram boas recuperações, conforme também os movimentos a nível mundial. E agora vamos fazer aqui uma atualização então às empresas. A Alter, que o comportamento dos últimos dias já está um bocadinho mais complexo. Se tirássemos aqui uma linha, verificaríamos que já não está a respeitar. Seria interessante ele vir a recuperar e fazer aqui o rompimento, mas não, para já este cenário não considero o mais provável. Eu diria que seria vir aqui para a área dos 3,72, já que ele fez este movimento, após este movimento de queda, um movimento de recuperação. No entanto, poderá estar a criar este movimento de zigue-zague descendente e poderia vir aqui parar a esta área dos 3,50, 3,37. Por isso convém ter algum cuidado. Poderá fazer um outro cenário que será vir a reagir, efetivamente, poderá criar aqui esse cenário até ajudar o gráfico mensal. No entanto, a minha perspectiva é que será aqui haver aqui uma correção e vir a fazer este rompimento do anterior fundo aqui marcado, aqui que foi registado em 3,85. Pelo lado do BCP, é um título que eu considero um bocadinho mais interessante. Se reduzirmos o gráfico mensal, verificamos a luta que ele tem aqui criado e, no entanto, nos últimos 2 meses tem havido aqui uns sinais interessantes em termos de probabilidade a curto prazo. Será um título interessante, já que ele fez este rompimento do anterior fundo dos 13,27 com uma vela sólida. No entanto, depois começa aqui a rejeitar. Há uma pequena recuperação, novamente uma pressão vendedora, e diria que, já que vamos iniciar um novo mês, este rompimento deste máximo, poderíamos ter aqui um impacto, esperemos que sim, e que possa vir aqui até aos 13,27. Não irá certamente de uma só vez, ou muito rápido, mas poderá ser um cenário interessante a curto, médio prazo. Verificamos que no gráfico diário já começa aqui a criar uma estrutura, também faz o rompimento, topo, fundo, novo topo, aqui um duplo topo. E agora poderemos ter aqui uma correção, eventualmente, caso ele venha a evoluir para a área, vai fazer a correção para a área dos 9,46, poderia ser um cenário e ele vir a reagir, ou eventualmente vir a surpreender, quebrar esta linha aqui a vermelho, vir aqui a fazer novamente um reteste a esta zona dos 0,891, que foi de suporte, houve uma quebra, recuperou, faz aqui um reteste e poderíamos ter aqui um cenário menos otimista, mas também positivo, vir a fazer aqui um reteste e posteriormente ter aqui uma reação um bocadinho mais acelerada. Pelo menos é um dos títulos que eu considero que nos próximos tempos, em termos especulativos, poderá ter aqui um bom desempenho. A Corteira Amorim, verificamos que a curto prazo também teve aqui uma quebra dos 8,37€, que era uma zona importante do gráfico mensal, que era o anterior fundo. Há aqui uma recuperação, faz aqui um reteste, recupera, faz aqui um reteste, reage, aqui uma abertura em gap, já que ele fechou aqui em baixo e abriu cá em cima. A Corteira Amorim acabou por também, durante este período de 2 meses, fazer aquele rompimento do anterior fundo, aqui de dezembro de 2018, quebra e depois recupera, faz aqui um reteste, um novo impacto, uma forte correção e novamente lança um movimento ascendente. Vamos ver, já está aqui a mostrar a rejeição para esta zona. Seria interessante ele estabilizar por aqui e realizar um rompimento e vir a negociar acima dos 10€ por ação. Convém ter aqui algum cuidado caso esse cenário venha a evoluir favoravelmente, de forma ascendente, esta zona dos 11,50€, mais ou menos, que é uma linha de tendência descendente, unindo este topo e este extremo, já que de maior relevância seria esta zona toda, já que quer fazer aqui um topo, reteste,
há aqui um período para fazer o rompimento, há rompimento e volta a ceder, realizando aqui então o rompimento no fundo. Eventualmente, se ele vier aqui a caminhar, poderíamos ter aqui mais uma dificuldade aqui nesta zona. Os CTT Correios de Portugal foi um título que devolveu todo o movimento que acabou por realizar anteriormente, neste movimento ascendente. Quebra, vai fazer aqui um falso rompimento, estabiliza aqui na área de 1,90, teve aqui este período de maior luta, cria novamente este movimento, quando poderia vir aqui fazer o rompimento para criar aqui uma perna 1, perna 2, para criar um movimento de extensão, falha o rompimento do anterior topo e volta a ceder, regressando a esta área de 1,95. Atualmente diria que convém aqui vigiar novamente esta zona. É um título também que a curto e médio prazo, em termos mais de especulativos, probabilidade de vir a subir, poderá ser interessante, mas convém ter então aqui a cuidado o que é que ele vai fazer aqui nesta zona. Se vai respeitar aqui esta zona e começar a criar aqui uma formação de topo e fundo ascendente, ou se teremos novamente uma tentativa de fazer aqui um reteste desta zona e posteriormente vir a evoluir. Para já temos de ter consciência que a muito curto prazo esta zona também poderá vir aqui a criar alguma dificuldade e poderá ser o seu objetivo a curto prazo, 2,41,6 mais ou menos. EDP renováveis, se reduzirmos ao gráfico mensal, tínhamos esta linha a vermelho, estava aqui a informação, um toque unindo este fundo, tinha mencionado que ele poderia reagir aqui nesta zona, acabou por fazer um reteste, recupera e atualmente está aqui novamente para vir ao topo. Eu para já diria que a curto prazo, nos próximos 2 meses, esse será o seu objetivo, vir aqui a este topo, ou eventualmente muito próximo, e começar aqui a corrigir durante algum período. Se vamos então para EDP, verificamos que há uma recuperação. Este início da recuperação foi muito mais forte, mais explícito neste movimento. Tivemos aqui sempre compras e depois está muito mais complexo. Tem vindo a subir, mas sem uma grande definição em termos de força, como tivemos aqui anteriormente. Para já convém ter aqui algum cuidado. Eu diria que tem potencial para vir a evoluir, mas se começarmos aqui a traçar algumas linhas, está num canal ascendente, tem aqui um bonito movimento anterior, há aqui uma pequena correção, mas não deveria perder aqui muito tempo neste rompimento para termos aqui uma perspectiva de vir aqui para a área dos 4,79. No caso menos positivo, vamos ver se ele vier a corrigir, se recomeça aqui a respeitar e se ganha força para evoluir. A Galp Energia acaba por fazer aqui um reteste na zona dos 7,82, não veio esta zona dos 7, poderia ser uma zona mais interessante e que tinha mencionado, acabou por reagir ao impacto e durante este período que houve um pouco controverso nos mercado de futuros de petróleo, que teve também negativo, contra petróleo negociados nos Estados Unidos, acabou por lateralizar, já não foi tão mal, está a ter aqui alguma dificuldade em fazer rompimento do anterior topo, na área dos 1,075, houve aqui até um pequeno rompimento, já que chegou aos 11,14,5 e está aqui a rejeitar. Vamos ver se o título tem capacidade para aguentar aqui durante algum tempo e fazer aqui um rompimento mais forte para vir aqui para esta zona dos 12 euros por ação. Pelo lado menos positivo, caso venha a suceder, convém então ter aqui algum cuidado nesta zona dos 10 euros por ação, se poderá vir aqui, não reagir favoravelmente, estabilizar e posteriormente fazer aqui uma quebra para vir aqui para a zona dos 9 euros por ação. Pelo menos essa perspectiva a muitíssimo curto prazo. A Ibersol foi um título que teve aqui este impacto após chegar aos 3,80, que também representava aos 0,78.6 de Fibonacci. Há aqui este forte movimento ascendente, acompanhado também com forte volume. Vem aqui esta zona do anterior rompimento, vamos aqui até colocar um gráfico mensal, acaba por fazer novamente este
recuperação e está aqui agora num cenário bastante complexo. Para já não acredito que venha a evoluir muito mais, já que tem aqui dificuldade. Houve aqui esta forte recuperação, mas atualmente eu diria que ele vai passar aqui por um período de lateralização e posteriormente é que poderá vir aqui a tentar desafiar, negociar acima dos 7,50€, um pouco mais acima. Para já eu diria que este título será de lateralização curto, médio prazo. A Jerónimo Martins, vamos aqui colocar no diário, acabou por não evoluir aqui nesta zona. Penso que a minha perspectiva que tinha partilhado convosco seria de correção. Houve aqui este período de lateralização, uma abertura em gap de baixo. Há aqui um duplo fundo, volume e uma recuperação. Se reduzirmos aqui um bocadinho o gráfico, um pouco mais, verificamos que só assim de repente que a área dos 12,87, que é um fundo mais relevante, temos então o topo mais relevante atualmente aqui nos 17,49 e nesta faixa preço temos uma Jerónimo Martins a lateralizar sem mostrar para já o seu sentido, pelo menos o que é que ele irá fazer a curto prazo. Por um lado, favorável foi esta reação positiva. No entanto, já tivemos aqui também na parte superior zonas de resistência e eventualmente mesmo que venha a evoluir para os 16,29 poderá vir aqui fazer uma correção novamente para a zona dos 14,50 a curto prazo. A Mota-Engil é um outro título que poderá ser interessante a curto, médio prazo, já que se reduzirmos ao gráfico mensal verificamos que esta zona aqui, toda esta zona dos 0,99, 0,92, 1€, aqui nesta zona tem servido de suporte a longo prazo. Aqui novamente houve aqui anteriormente, há aqui uma pequena quebra, já está aqui há 2 meses a estabilizar e podemos ter aqui uma recuperação eventualmente para esta zona, que será, ora vamos aqui colocar uma linha, eventualmente aqui um ressalto para 1,49, eventualmente um pouco mais, mas para já não muito mais do que isso. A Nós foi um título que acabou por sofrer também, mas também tem vindo aqui a recuperar. Parou na zona mencionada que poderia ser interessante para compras. Há efetivamente uma pequena recuperação, ou uma boa recuperação, dependendo do ponto de vista. Não gosto deste movimento, da forma como ele está a fazer, sem grande definição, ou pelo menos sem grande força, velas consecutivas de compras. Tivemos aqui duas velas mais expressivas e temos na última semana tivemos aqui então um movimento de compra um bocadinho mais expressivo e continuamente. Convém ter aqui algum cuidado, já está a se aproximar aqui desta zona dos 3,90, mesmo que venha a evoluir um pouco mais, eu diria que teremos então aqui uma correção 3,50, eventualmente aqui para a área dos 3,40 e assim vamos ver o que é que ele vai fazer aqui nesta zona ou eventualmente no encontro desta linha que se está aqui a formar. Também temos aqui este cenário que será a formação de um canal ascendente. Agora passando para a Farola, é um título que não tem tido grande dinâmica. Há o rompimento no fundo, está numa recuperação, no entanto não tem aparecido aqui volume nesta zona. Pelo lado MACD está quase a entrar na área do ponto de equilíbrio e eventualmente para as pessoas que têm um perfil um bocadinho mais agressivo e que gostam de negociar estes títulos um bocadinho mais complexos e também menor com valor mais reduzido, poderemos ter aqui com o rompimento dos 0,792 um possível movimento ascendente para replicar aqui este movimento. Poderá ir para a área dos 0,952 ou eventualmente aqui dos 10 cêntimos. Tem aqui aparecido nas últimas 3, 4 sessões um bocadinho mais volume. No entanto, analisando estes movimentos, aqui até foi mais ou menos, correções, nada de força. Subiu com sessões negativas, abrindo em gap e fechando a sessão no vermelho. E houve aqui este movimento que não revela ainda força em termos de velas. Mas a curto e médio prazo poderemos ter aqui um impacto interessante neste título e para quem gostar também poderá ser aqui uma oportunidade.
A ferramada, também houve aqui uma quebra do 0,78.6 do Fibonacci, quebra, lateraliza, começa a ganhar força, cria este movimento interessante, novamente, nesta subida eu diria que, caso ele venha a evoluir, poderíamos ter aqui uma recuperação para a área dos 5, 5,20, 5,30 eventualmente. A RENA faz aqui, vamos aqui agora, faz aqui um reteste, esta zona do 1,9801, recupera novamente e vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Se teremos então novamente uma pequena correção para esta zona e posteriormente um movimento de força, ou se ele vai aqui lateralizar durante algum tempo e posteriormente desafiar e conseguir romper esta zona, vindo aqui a negociar com mais consistência acima dos 2,82. Para já, eu diria que o cenário mais provável poderá ser aqui lateralizar, vir aqui esta zona então, um bocadinho mais abaixo e posteriormente criar um movimento ascendente. A SMAP, pelo gráfico mensal, verificamos que após chegar a esta área dos 7,41 há um ressalto, volta a corrigir, recupera. E pelo gráfico diário, o que é que se pode esperar aqui? Para já não revela força, eu diria que vamos ter então aqui ainda um período mais complexo e que o título poderá vir aqui para a área novamente dos 7,41, eventualmente um bocadinho menos, e tentar aqui lateralizar para desafiar esta linha que está aqui mencionada a vermelho e eventualmente vir aqui esta zona dos 9 euros por ação. Pelo menos perspectivas a muitíssimo curto prazo. SONAI, se analisarmos o gráfico mensal, poderá ser também um título com maior probabilidade de ser interessante a curto e médio prazo. Verificamos que houve este rompimento dos 0,6310, rompe, rejeita. Há aqui uma forte recuperação no mês anterior, no mês de abril, e este mês de maio. Houve aqui também uma pequena correção, rejeita e está aqui na tentativa de recuperar esta zona. Eu diria que poderemos ter então, eventualmente, uma recuperação para a área dos 0,8216, poderá encontrar dificuldade, irá estabilizar aqui, e posteriormente criar aqui um movimento para regressar aqui para esta zona dos 1 euro por ação. A SONAI Capital, analisando aqui o gráfico mensal, verificamos que ele tem vindo a criar fundos e topos descendentes, está a criar aqui um ressalto. Vamos ver se, quando ele começar aqui a rejeitar esta zona, se vamos ter aqui novamente um caminho descendente, ou se vai fazer aqui um duplo fundo, ou rejeitar, ou criar aqui um pivô, fazendo este cenário, e posteriormente vir a fazer aqui este movimento de zigue-zague ascendente e regressar aqui para esta zona dos 0,825, embora para já não prevejo que seja este o cenário. Também rompeu esta linha e está a negociar. Vamos aqui ter possivelmente um período mais lateral. Num cenário menos otimista, será ele regressar aqui para esta área dos 0,21. Seria um cenário muito pessimista. Navigator Company, verificamos que também perdeu um anterior fundo de 2,3960, com uma vela sólida. Há uma recuperação, um período de lateralização, perspectiva a curto prazo. Ora, vejamos, faz este movimento zigue-zague, há este movimento, tentativa de força, período lateral, mas eu diria que poderemos ter então aqui novamente um reteste a esta zona dos 2 euros por ação e possivelmente depois uma reação novamente para esta área dos 2,25, pelo menos esta perspectiva a curto prazo. Chego assim ao final desta breve atualização. Espero durante esta próxima semana fazer novas atualizações, outros títulos e também fazer outros tipos de comentários e quem sabe até fazer uma live. Desejo a todos uma boa semana de trading, um grande abraço, tudo bom, tchau.